companheiros de caminhada, espíritos eternos que somos, buscamos as melhores companhias espirituais nestes momentos em que, neste templo de orações, hospital, escola, oficina divina, nos encontramos para amelhar conhecimentos que muitas vezes ficaram soltos na nossa casa de estudos. Nós vamos falar do homem enquanto ser espiritual, que ao chegar na etapa reencarnatória, ganha sustentáculos mais físicos, que é o corpo somático, que chega com toda a sua bagagem perispiritual, cognitiva, psíquica e espiritual. Como somos viajores do tempo e nas dimensões maiores do que a terceira a que nos encontramos, temos o cosmos infinito a nos esperar, a trabalhar para nós. As nossas dificuldades, se pensarmos que o universo que nós estamos tem só poucos bilhões de anos, uma reencarnação é um pó nas estrelas. O que isto quer nos dizer? Que ela é maravilhosa, mas ela não é tudo. Ela seria uma pequena página do nosso livro da vida que nós deveríamos de completar. Mas para escrevermos qualquer mensagem, nós temos de trabalhar a mente e passarmos para o papel, para o computador, para a mídia de uma maneira geral, com esforço. Então, a nossa chegada nesta encarnação ao planeta Terra, a convite de Jesus de Nazaré, é uma proposta de Deus, da divindade que nos criou luzes, energia de uma pureza inimaginável para os grandes estudiosos do planeta. Assim, a nossa conversa talvez toque em vocês pontos que vão entrar em comunhão com o passado de vocês, ou seja, com ontem, que pode ser realmente no dia 2 de junho de 2017, com ontem na barriga da mãe, com ontem de outras reencarnações. Somos assim, múltiplos em conhecimentos. Se tiverem questões que eu possa respondê-las, nós vamos abrir um espaço para tal, no primeiro bloco e no segundo bloco. Mas não se inquietem as mentes se algo os fizer fibrilar os neurônios, porque é só uma conversa. Mas uma conversa, talvez, de profundidade espiritual.
A beleza do universo não é visível por nós, porque os nossos olhos tímidos, míopes, veem alguns metros de distância. Nem o mais potente telescópio, microscópio, nem o Hubble consegue ver uma parte forte do universo. Vem só uma pequena distância. Então, quando nós olhamos qualquer figura gratuita na internet, muitas delas não são reais, são fabricadas no laboratório fotográfico. São suposições futuras. Olhamos o planeta nessa imensidão, na nossa galáxia, a Via Láctea, que é uma das menores, mas com bilhões de estrelas. E lá, fulgurante, está este planeta de luz, azul não pelos mares, pelos gases que lá existem, pelos óxidos de nitrogênio. E ao lado desta figura, nós temos uma luz de Jesus, representando Jesus, o governador do planeta, que na questão 625 de O Livro dos Espíritos, o nosso mestre leonês, o nosso codificador, Allan Kardec, perguntou: qual o espírito mais puro que chegou ao planeta Terra? Aprendemos isso e decoramos que a pergunta com resposta mais curta, uma palavra: Jesus. Então, tudo que nós fizermos na casa espírita, para a casa espírita, no movimento espírita, terá que ser a serviço de Jesus. Nós servimos a Jesus. Se não estivermos servindo a Jesus, não estaremos fazendo o nosso melhor. Estaremos fazendo algo, mas com certeza não é o nosso melhor. Desta maneira, o nosso codificador, ele tem que ser olhado por nós como um ser que se preparou para a tarefa de vir amealhar todos os conhecimentos que os espíritos poderiam dar-lhe àquela época e trazer para nós o Consolador que nos consola pela quantidade de esclarecimentos. Se quisermos ser realmente bons espíritas, teremos que estudar primeiro a vida de Jesus e depois a vida de Allan Kardec. Nós encontramos isso na literatura fora da casa espírita, mas para Jesus recomendamos as obras de Amélia Rodrigues, pelas mãos calejadas dos 90 anos do Divaldo Pereira Franco. E para conhecer um pouco do senhor Kardec, estudemos em início o que é o Espiritismo. Lá vamos ter as primeiras noções de quem foi este homem, porque muitas vezes a pessoa se robustece em culturas, sabem autores traduzidos para a língua portuguesa, mas não conhecem nada do codificador. Quando alguém pergunta, quem foi Allan Kardec? Ah, foi. Não sabemos. Então, precisamos conhecer para visualizar o trabalho árduo. E aí vamos olhar para nós e vamos dizer, a cocriação que eu faço é mínima, então eu vou olhar e dizer, tenho que trabalhar mais, preciso trabalhar mais. Esta imagem eu busquei de um jornal que nem existe mais. Eram 2 partes, eram 2 páginas, eu cortei, escaneei e formei esse slide. Que para mim é muito caro, porque é esse universo paralelo de uma dimensão 4ª, 5ª, 6ª, 10ª, junto de nós, onde o tempo não existe. Passado, presente e futuro podemos acessar a qualquer hora.
Então, um ano no mundo espiritual é um tempo diferente de um ano daqui. E podemos saber quem fomos e ter probabilidades de quem seremos, porque estarão à nossa disposição flashes de supostas interações com este mundo invisível. Uma das obras que explica a temática de hoje seria o Céu e o Inferno, onde o codificador traz mensagens indescritíveis de beleza, de profundidade e veracidade, quando classifica os espíritos infelizes, mais ou menos. Nós espíritas temos que mergulhar nesta obra para entender que naquela sociedade de estudos espíritas, lá estava o codificador com a equipe que trabalha para Jesus, inclusive seu guia espiritual São Luís, para buscar aquelas almas que pudessem deixar para nós os ensinamentos, fazendo realmente a busca. E os espíritos se acercavam, acompanhados pelos mentores, para que deixassem os ensinamentos para nós. Hoje, a casa espírita não busca, espera que eles se acheguem. Porque, como diz, ou como dizia Chico Xavier, o telemóvel, hoje sem fio, toca de lá para cá. Não podemos nos arvorar de exigir a presença dos espíritos, porque queremos que eles cheguem para nos dizer alguma coisa. Eles virão na medida que possam e que sejam úteis para nós, porque a doutrina espírita é de utilidade. O que não for inútil não nos serve, estamos perdendo tempo. São várias capas, mas eu quis começar com flores. Estamos na primavera da linda e bela Portugal, onde há flores, houve o amor de Deus que ajudou a polinização de seres que às vezes nem sabemos que existem. Foi no gameta feminino, no gameta masculino, daquelas espécies, e nas suas patinhas, nas suas antenas, nas suas asinhas, colocaram aqueles pozinhos invisíveis aos nossos olhos. E a inflorescência acontece. Querem saber onde Deus está? Olhem uma flor. Perfeição absoluta. Este olhar profundo é de olhos de ver. Temos que ter olhos de ver. Temos de nos aprofundar um pouco mais em qualquer assunto. E hoje nós vamos nos dedicar um pouco mais à área, vamos dizer assim, cerebral. Se alguns temas que eu trouxer forem de difícil entendimento, me busquem depois, mas eu vou tentar, como nós dizemos lá no Brasil, trocar em miúdos. Vocês dizem assim? Bem simplesinho. Não é para mostrar meu conhecimento, não. É para mostrar a beleza da doutrina espírita. Não precisamos achar que a doutrina é A e B. A doutrina é o abecedário inteiro. Então vamos fazer o abecedário. Aqui são um crânio por dentro. E são ligações neurais de pensamentos. Os neurônios são células vivas que levam
a sinapse, ou seja, um neurônio junta com o outro. Como nós nos abraçamos e beijamos, é como se fosse um neurônio interagindo com o outro, mas eles interagem a cabeça de um com a caudinha do outro. Não interage pelas mãos. Então, o cérebro de um neurônio, os axônios, vão entrar na cabecinha do outro neurônio. Então, eles fazem assim, 1, 2, 1, 2. Se fizerem 1, 3, dá errado, né? Vamos começar pela depressão. É algo difícil de ser entendido quem não a tem ou nunca a teve. Mas tem que haver um respeito absoluto. Não é algo simples, complexo, que deve ser visto com carinho, cuidado, zelo por qualquer pessoa. O deprimido, ele se isola porque ele não está feliz consigo. Ele está triste. Ele não consegue coisas que para ele seriam importantes. Então a tristeza leva a esse estado depressivo, que começa simples. Quando chega a esse estado máximo, que nós chamamos de estado depressivo, é porque ele não se apercebeu de quantas coisas já deram toque, aviso, olha. E ele achou que era normal, a família achou que era normal, os médicos acharam que era normal, a área de saúde, da medicina, achou que era normal. Não é normal, é triste e quando instalada, leva um tempo para se recuperar. Então, trouxe aqui o meu querido Vincent van Gogh, né? Um deprimido, um autocida, né? Porque fez muitas coisas sabedores que não podia. É uma pintura de que ele, quando finalmente se internou para grandes tratamentos, ele não suportou essa internação e ele mesmo se autopintou, mostrando o horror da solidão, né? Então, é uma característica de qualquer pessoa que queira falar de depressão, usar essa foto, que agora é uma foto, aos portões da eternidade. E trouxe aqui relatos de uma pessoa só, deprimida. Mas são relatos genuínos, não estão nos livros, são contato pessoal que é autor desconhecido. Ando cansado, às vezes penso até que o melhor seria morrer. Não tenho fome, já emagreci 6 quilos este mês, acordo muitas vezes durante a noite e não durmo mais. Como se cada dia, cada vez mais, fosse difícil sair da cama. Aliás, tudo está difícil, tomar banho, fazer a barba. Não acho graça em nada. Olho para os meus filhos e choro, como a dizer, são desconhecidos, não consigo abraçá-los. Não tem nada de bom, tudo é aborrecido, não tenho mais forças. Se agarro num jornal para ler, ou se olho para uma televisão, não entendo nada. E nem sei contar o que vi, nem o que li. Não cuidei da minha família, falhei em tudo. Então, este relato são pessoas diferentes. Este relato dá um sentimento de fracasso total. Então, quando você se acha fracassado totalmente, é como se a vida tivesse parado de existir. Sou um fracassado, o que eu sinto não gostaria que meu pior inimigo sentisse. Isso é a fala de brasileiro. Cometi muitos erros na minha vida, arrependo-me por todos eles. Acho que não vou conseguir sair deste desespero. Apenas tenho vontade de ficar deitado, de não fazer nada, de ficar sozinho. É horrível. São algumas falas, trouxe 4, que são as mais comuns. Tem profundidades, tem duplicidades, tem desdobramentos. A classificação de transtornos mentais e de comportamento da CID-10 classifica
muitas doenças mentais. Já falamos aqui da obsessão, da possessão, e agora vamos falar da depressão, que está em transtornos mentais e comportamentais. Ou seja, a medicina dos homens vê isto como algo tratável. Tratável. Não classifica o sujeito. Você não é depressivo, você tem a depressão. A doença não é sua, você é que está em torno dela. O sujeito não é o transtorno não é do sujeito, né? Isso é algo que todos nós teremos que saber aprender, porque sempre perto de nós terá uma pessoa um pouco mais deprimida do que nós, por muitos motivos. Nós vamos agora buscar um pouco de sentimentos que podem levar a esse estado depressivo ou de solidão. Porque às vezes a depressão, ela é tão fugaz que ela se acerca de nós assim, como se fosse uma coisa lânguida, assim, eu só quero ficar sozinha, eu quero pensar. Aí você, a casa cheia de pessoas amadas, coisas belíssimas, e você diz, hoje eu não quero fazer nada, eu quero ficar na minha cama. Nós nascemos para ficar de pé, não é para ficarmos deitados. Quando, em algum motivo, em algum momento, queremos deitar, sem cansaço aparente de trabalho, é que algo não está funcionando bem. Não deitem, bebam água. Água, primeiro água e depois orem. Não passou, livro de páginas. Sabe que livro de páginas? Livros simples. Você lê uma página, 2 páginas. Na 10ª página já estão melhores. Caminha? Não. É simples, mas tem que fazer, não tem que pensar. Então, sentimentos positivos aumentam nossa força e o bem-estar, causando prazer, inteireza, vida, plenitude e esperança. Se eu não tivesse pensamentos positivos, não teria saído da minha Cabo Frio e viajado sozinha até o além-mar, mesmo para encontrar amigos. Eu teria feito milhares de questionamentos até não vir. Não vir. Então, os meus questionamentos foram assim: vou conseguir. Ponto. E esse ponto é com a certeza da vontade divina que me ama, me criou, me protege, busca novos caminhos, abre portas, dos meus guias espirituais e da minha própria vontade de evoluir. Então, não tenham esses pensamentos de talvez. Talvez é para as pessoas que não acreditam na divindade. Nós somos sim. Né? Pensamentos negativos interferem no prazer, consomem energia, causam exaustão, truncamento, vazio e solidão. Um é quase o oposto do outro. O bloqueio das recordações desagradáveis também bloqueia recordações agradáveis. Então, às vezes, você diz assim, não quero pensar em nada. Bloqueou tudo. Bloqueou as coisas boas e as coisas ruins. Então, você tem que dizer, esta coisa ruim eu vou mudar. Nós não podemos nos desfazer da coisa, porque nos pertence. Nós temos que olhar como se fosse um docinho. Eu gosto de falar no docinho, porque mesmo aqueles que têm um problema de glicose amam docinho. Então, todos amamos docinho, né? Então, um docinho que quando eu visitei alguns restaurantes, os meus amigos, mais os brasileiros, que existe uma diferença nos restaurantes, o agir do português e o agir do brasileiro. O brasileiro pergunta assim, qual o doce da casa? Porque tem os restaurantes que tem um doce específico, né? Então, o doce da casa era para me mostrar que o doce era diferente. Não quero o doce da casa, eu não posso dizer isso. Então eu tenho que pensar positivamente. E tenho que pensar assim, se não for bom,
eu digo que eu estou satisfeita, eu passo para o meu amigo, para minha amiga. O português diz assim, cardápio. Acabou. E ele escolhe, ainda diz, aqui não está muito estranho, não tem aquilo, aí começa a botar defeitos. Verdade isso, acreditem em mim. Eu estive aqui 19 dias, não, 21 dias, né? Essa é a minha 19ª palestra, né? Estive em 16 casas espíritas. Então eu conheço bastante, talvez mais do que vocês, até que estejam aqui, porque eu visitei muitas casas espíritas, menos do meu amigo José Lucas, porque ele é veterano na visitação, né? Então, é interessante, eu tenho que achar que eu vou gostar. Eu não posso rejeitar porque eu não conheço. A experiência, quando positiva, porque tem experiência negativa, porque você sabe que não vai dar certo. E tem a experiência positiva. Você tem que ser otimista. Você tem que ter uma atitude otimista. Porque a atitude otimista, você vai ter a experiência e dizer gosta ou não gosta. Experimentando os estágios naturais do dano emocional, sem evitar a realidade. Não gostei. Eu sei que está gravando, mas eu vou fazer o que eu chamo de fofoca espírita. Boa, essa é boa. Hoje, porque eu tenho um amigo português que nasceu por acaso em Portugal, mas a alma dele é brasileira. Mas é brasileira não do meu estado, é da Bahia. Então, comentei que nós gostamos muito de sardinha e que nós fritamos a sardinha. Não é possível, assassinato! Você vai comer sardinhas grelhadas. E hoje eu fui comer sardinhas grelhadas. E aí, o português. Torrada? Como é que foi que você falou? Passada? Foi passada que você falou? O que você fala? Agora fala! Fala! Moída! Eu achando a sardinha maravilhosa. E aí o português não é a época. A época é julho. Aí o rapaz vem, bonzinho, uma criança quase, entrega a notinha, ele diz, as sardinhas ainda não estão na época. Isso é o português exigente. Viu? Paguei na moeda porque você disse aqui em público que eu tinha 72 anos. Eu sou mentirosa igual a você. Então, veja, meus amigos, isso é uma capacidade do raciocínio da pessoa, da exigência. Ele conhece o local, eu não. Então, para mim, a sardinha era de Deus. E quando eu disse que eu cozinhava sardinha na panela de pressão, ele quase desmaiou na cadeira, né? Porque isso é quase um crime, mas lá nós fazemos assim. Agora, quando ele for no Brasil, visitar o Rio de Janeiro, a Cabo Frio, eu vou fazer na panela de pressão e quero ver se ele vai gostar ou não. Verdade. Porque é muito saborosa. Porque aquele molhinho fica com gosto de sardinha. Muita cebola, muito pimentão, que ele chama pimento, né? Pimento? Pimento. Então, mas é a vida, é o aprendizado. Não tem isso nos livros, meus amigos. Tem? Não, não tem. A experiência, não precisa viajar para ter experiência. Você tem que interagir com as pessoas que estão do seu lado. Você não pode entrar em lugar nenhum sem cumprimentar as pessoas. Você não pode ir para um restaurante sem olhar, se tiver crachá, o nome do atendente, não chamá-lo pelo nome, porque ele não tem um número, ele tem um nome.
Pode ser que ele até tenha sido um daqueles marinheiros com um número cravado no corpo, mas ele agora se chama José Manuel, Joaquim José, não importa. É a interação da outra pessoa com a outra pessoa. Isso faz você um ser humano. Até os animais hoje, de espécies totalmente diferentes, interagem pacificamente. Nós estamos no terceiro milênio, na nova era, estamos indo para um mundo de regeneração, tem que ser diferente, meus amigos. Então, nós mulheres adoramos essas coisas, não entendemos nada, mas como se fosse um cosmos. Aí eu trouxe, e vamos dizer assim, sentimentos, continuando, ansiedade. Agora vou começar a entrar um pouquinho numa coisa que às vezes é agradável, porque a gente vai usar de uma maneira lúdica. Medo de mágoa ou de perda. Não é porque eu quero fazer tudo, é porque eu tenho medo de perder o tempo, perder a oportunidade. Ou porque alguém me magoou, eu quero mostrar que eu sou melhor e eu quero fazer para dizer assim, esta é a Carmen. Eu não sou ansiosa porque eu estou feliz. Eu estou ansiosa porque eu quero escrever alguma coisa sobre mim. Eu quero dizer que eu sou melhor do que eu sou. Eu quero que as pessoas saibam que eu sou melhor do que eu sou. É medo. Quando eu tenho mágoa ou perda, eu fico com raiva. Eu estou raivosa porque você fez algo que eu não gostei. Eu estou raivosa porque o que você me disse ressonou em mim e eu achei que eu não era mais assim. Eu fiquei zangada. Ninguém se zanga quando é bem elogiada. Se zanga? Não, me respondam. Ninguém. Nós só nos zangamos quando alguém diz algo que nós não queríamos ouvir, mesmo certo. A raiva, se contida, conduz à culpa. Olha, eu vou aqui desdobrar. Não é para vocês saírem chutando o pau da barraca. Não é para vocês saírem batendo em todo mundo porque estão com raiva, para não ficar com sentimento de culpa. É porque alguém disse alguma coisa e eu pensei, não sou. Mas eu não disse assim, ele não viu o meu lado melhor. Eu não pensei isso. Eu pensei, eu não sou. Esse indivíduo é terrível. Ele não é. E aí eu fico aquilo e aquilo vai crescendo. Igual aquele bolinho com fermento. Cresce, cresce. E chega uma hora que eu não consigo respirar. Eu choro de raiva. Quando eu choro de raiva, eu já estou quase no meu limite. Aí tem alguém perto, eu enxugo as lágrimas, ou alguém vem me consolar. O consolo para o que chora de raiva, em vez de ser um remédio, é um veneno. Porque aí eu me sinto a princesa. E aí eu acho que eu sou coitada, eu falo. Acho que desabafei. Não desabafei. Porque eu não cheguei no ponto de onde a culpa, de onde a raiva começou. Eu estou no meio do caminho. Então, eu tenho que saber o que me motivou para. Eu não posso ficar botando um lençolzinho transparente para tampar os raios do sol, que eu não vou conseguir fazer. Culpa não aliviada conduz à depressão. Então, sintetizando, deprimido, sentimento de culpa não trabalhado. Isso é difícil de eu dizer, porque eu sou da área da saúde, mas eu não sou psicóloga, mas aprendi com Joana de Ângeles, espírito. Então, se eu tenho depressão, eu discordei, e a discórdia foi porque eu não pude revidar. Eu não trabalhei aquele sentimento nocivo. E aquilo cresce ao ponto de eu ter sintomas terríveis, dor de cabeça, enjoo,
fico com alergia, eu tenho alergia tópica. Nunca tive, passei a ter, começo a ter alergia a alimentos. Hoje, acredito que eu vou dizer, 50% das pessoas que têm alergia à lactose é sentimento de culpa, que está lá dentro e vai no organismo físico. Tem que voltar para você despertar e dizer, eu tenho que me melhorar. Tratou da depressão, não tem mais nada. É simples, mas a gente tem que se ver como inteira. Um outro olhar choroso, né? A depressão, você sabe que é doloroso você não ser o melhor de si mesmo. O deprimido sabe que ele pode ser melhor, ele não consegue. Então ele fica, além de deprimido, triste com ele. Aceitar a responsabilidade por seus próprios sentimentos e decidir descobrir o que há de melhor em você é o melhor legado de uma depressão. Quer dizer, eu, deprimida, eu tenho que saber o que eu tenho de melhor, porque o deprimido só acha que tem coisas ruins, ele não se vê com nada positivo, ele só se vê negativo. Mesmo os pontos positivos, ele põe uma tintinha cinza, sem cor. Por dentro da nossa caixa craniana, que nós temos as meninges, aquelas 3 coberturas que, vamos dizer assim, que alimentam o cérebro, né? Quando eu tenho alguma inflamação nessas 3 capinhas, eu tenho a tal da meningite, de inflamação nas meninges. Quando essa inflamação é muito forte, ela atinge a parte importante do meu córtex cerebral, então eu fico muitas vezes com deficiência auditiva, mesmo na fala. Fico curada das meninges, mas eu tenho consequências, sequelas. Então, isso tudo aqui é uma beleza, né? Isso aqui tudo é o meu diencéfalo. Aqui, essa partezinha aqui, vou fazer um desenho aqui. Os animais não têm. A testa dos todos os animais, mesmo o cachorrinho não tem a proeminência que eu tenho, nem os símios. Então, a evolução dos animais chegou até os símios. O mais adiantado deles tem a testa para trás. O homem tem a testa, já parte para frente, em cima dos olhos. Os animais têm para trás. Isto aqui significa o córtex frontal, que nos dá o discernimento das coisas. Por isto é que eu tenho o arbítrio livre. Deus me deu aos animais o determinismo, a lei divina. A nós, inteligentes, com os lobos frontais, deu a oportunidade de escolher. Eu quero por aquele caminho, quero abraçar a minha amiga, quero abraçar com força a minha amiga Amélia, que eu já chamo de Amelinha, né? E aqui os córtex pré-frontais é que vão nos levar ao desenvolvimento espiritual, ao QS, coeficiente espiritual. Eu já tenho meu QE, meu coeficiente de coisas boas, e já tenho meu QI, da inteligência. Então, esses 3 Qs, coeficientes da inteligência, se eu tiver o QS desenvolvido, esses meus lobos pré-frontais já foram muito bem trabalhados por mim em várias reencarnações. É como se fôssemos um Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá, talvez até um Chico Xavier, que já fizemos coisas para a humanidade. Enquanto ficarmos na família, não temos QS. Temos só QE, coeficiente emocional. E temos QI, porque somos inteligentes, fizemos faculdade, fizemos coleginhos, aprendemos línguas, sabemos computação, mas não temos o QS, que é algo que nós vemos a coletividade que está em nosso entorno. E eu trouxe aqui para lembrar que aqui é o meu cérebro. Eu falei em todas as palestras
na glândula pineal. Mas também mostrei aqui, em outras casas, a hipófise e o hipotálamo. Está aqui. Quando eu penso, quando eu me irrito, quando eu tenho medo, existe um comando daqui que vai para em cima dos meus rins, que a gente chama glândulas supra, porque em cima, renais. Para vocês nunca mais esquecerem, vocês sabem uma coisa que vocês comem aqui chamado rissoles? Um pastelzinho? Então, as suprarrenais são assim, meia lua, como se fosse um pastelzinho. E tem assim algumas incrustações. Por dentro tem justamente assim umas canículas, porque vai filtrar o rim. Né? O rim filtra, tirando as toxinas. Então aqui eu tenho o hormônio ACTH, que faz com que as minhas suprarrenais liberem o hormônio chamado cortisol. Cortisol, todos temos, quer dizer, todos não, deveríamos todos ter na quantidade certa. O cortisol, ou a cortisona, como chamam, é um protetor das infecções. Então, nós nascemos com isso para que o nosso sistema imunológico seja forte. Existem pessoas que nascem sem isso, com pouca quantidade. Falecem cedo porque as infecções a atingem muito. Quando eu fico muito, mas muito irritada, com muita raiva, eu atinjo a suprarrenal com a ACTH e libero cortisol. Mas eu não libero uma quantidade, muito cortisol. O cortisol, em muita quantidade, inibe o contrário, o meu sistema imunológico. Então, em vez de ele trabalhar, ele não trabalha. É muita coisa. Então, eu vou limitar o meu sistema imunológico. E aí, isso tudo vai voltar para o hipotálamo. Vai ficar um círculo vicioso. Me irrito, cortisol, inibo meu sistema imunológico, fico com raiva porque eu tenho gripe, fico com raiva porque eu tenho alergia, fico com raiva porque eu tenho dor de cabeça, vou para o hipotálamo, pronto, não sai daquilo. O sentimento de culpa faz o mesmo caminho. Não devia ter feito, às vezes de outras encarnações. Não sei porque que eu fiz, não devia ter feito, não sei porque que eu fiz. É um círculo. Aqui somos nós. Todos nós temos isso tudo. Quando uma pessoa adulta, que sabe que a cobra é nociva, ela vai beijar a cobrinha? Ela vai botar a mão na cobrinha? Não. A criança, quando não trouxe medo da outra encarnação, ela vai buscar, não é verdade? Ela brinca, porque ela não tem um registro nisso aí. Quando eu tenho um registro, eu faço esse sistema que a gente chama límbico. Lembra que eu falei aqui e falo sempre? O sistema límbico é das emoções. Então isso tudo aqui entra em colapso e eu tenho medo, eu fujo. No Rio de Janeiro, em algumas áreas muito carentes, as crianças não podem ouvir, muitas vezes, um fogo de artifício que acha que é bala. Ela se esconde debaixo da cama. É um foguete, porque o Flamengo ganhou. Quando o Flamengo ganha um jogo muito forte, elas não têm medo, porque não é um foguete, são milhares de foguetes, é 1 hora de foguetório. Aí elas sabem que é foguete. Mas quando for um negócio, pum, pum, elas bala, elas entram para dentro de casa, ficam debaixo da cama, debaixo da mesa, porque já foi lhes ensinada o medo. Então, o medo aumenta a quantidade de glicose no organismo, de adrenalina, para eu fugir. Por exemplo, se eu disser assim, espírito aqui na sala, ninguém fica sentado. Nem que seja Dr. Bezerra de Menezes, porque nós temos medo. Desconhecido. Não está acostumado a vir aqui e vocês verem. É quando alguém diz, você quer isto aqui? Se eu tenho uma experiência errada, lá de trás, que alguém me deu um veneno e eu morri, e eu tive a consciência de que eu tomei o veneno e morri, aquela cena vai me levar ao passado. Então, quando alguém me oferece alguma coisa, eu digo, não quero.
Mas não quero porque eu tenho medo. Ressonou. Qual é a palavra que diz que é igual a ressonância, que não é ressonância? Como é que é? Ressurgência. Lembrou. Não lembrei. Ressurgiu. Não. É uma palavra. Não. É uma outra palavra. Eu não sei. Ressonância. Então, ressonou na alma. E aí eu digo, não quero. Muitas vezes a pessoa chega num local, tá bem, uma conversa, o bom humor, e a pessoa começa a se sentir mal, não sabe o que foi, fez uma ligação no passado. Nós vamos ver isso depois. Então, olha, se fôssemos assim, né? Tão coloridinho, né? Então, aqui está meu hipotálamo. Então, eu trouxe aqui umas explicações para a gente poder pensar. Diversos trabalhos experimentais científicos mostraram que os hormônios do estresse, cortisol, o CRF, que é a mesma coisa do HCTH e outros, prejudicam a saúde dos neurônios, porque modificam a composição química do meio em que essas células exercem suas funções. Então, além de eu ter todo o estresse físico, de eu ter as coceirinhas, a alergia, na minha caixa craniana dentro, fica um meio com uma substância como se fosse um lodo. Aqueles neurônios todos coloridos que eu passei lá, fazendo as sinapses, perdem a vitalidade, passam a morrer. Essa morte vai me levar à depressão também. Olha quantos mecanismos podem me levar à depressão. A persistência do estresse altera de tal forma a arquitetura dos circuitos neuronais que chega a modificar a própria anatomia cerebral. Isso é da ciência dos homens. Novíssimo. Isso aqui é uma revista científica de 2 anos atrás. Ou seja, o meu cérebro, quando eu fico com raiva, quando eu fico com medo, quando eu fico deprimida, toda aquela caixazinha protegida, ela vai se modificar porque o meio é nocivo. Então as células se mexem e o cérebro, que devia ser redondinho, ele começa a ficar para um lado, para o outro e começa a diminuir de tamanho. No Brasil, nós tivemos a Zika, vocês lembram? Chegou em Portugal, só que no Brasil é uma quantidade muito grande. Por que se teve Zika? Só por causa do mosquito? Não. É um fator reencarnatório. Aqueles espíritos, em outras encarnações, tiveram muitos problemas de convivência. Foram espíritos que erraram pela inteligência. O errar para a inteligência é a pior coisa que tem, porque você vai causar dano aos neurônios cerebrais e vai voltar com problemitos cerebrais. A benção da reencarnação, porque você reencarnando, pegando a carne, os neurônios ficam outra vez fortezinhos. Quem tem algum problema cerebral, agradeça, porque se estivesse no mundo espiritual estava pior. A reencarnação fortalece a rede neural. A rede neuronal. Então, quem tem problemas psicológicos, tome remédio, seja melhor, use água fluidificada, prece, passe. Todos os processos da casa espírita, que nós no Brasil dizemos 0800, de graça, né? Dessa forma, por exemplo, provoca a redução das dimensões do hipocampo, estrutura envolvida na memória. Então, o estressado não é que mudou, a sinapse é tão diferente que ele fica esquecido. Ele diz, ué, eu ia falar, a palavra falta, a coisa que você ia dizer, você falha, no meio da frase você esqueceu, porque o seu cérebro está em turbilhão neuronal. Claro que eu tinha que trazer um cérebro de mulher. A literatura é só cérebro de homem. Eu digo, não posso. Eu tenho que fazer uma coisinha bonitinha. Então, essa aqui é uma jovem e aqui tá. O que vai acontecer? Essa estrutura aqui vai mudar.
fica esticada, como se fosse uma renda que está arrebentando. Essa renda eu tenho que costurar por mudança do meu modo de vida, por atividades na casa espírita, por fármacos. Então, neurocientistas proeminentes defendem a teoria de que o mecanismo através do qual o estresse introduzia depressão está ligado ao hipocampo. Tal suspeita ganhou ímpeto especialmente depois da publicação recente de uma descoberta inesperada. Depois de 2 ou 3 semanas de tratamento com drogas antidepressivas, começaram a nascer novos neurônios no hipocampo. Por que eu trouxe isso? Porque eu fui fazer uma palestra no local público, aqui em Portugal, e não trouxe nada desses slides, mas encontrei 3 pessoas altamente deprimidas não espíritas, que foram depois da palestra conversarem comigo. E uma delas me disse assim: o que a doutora falou é muito interessante, mas eu já tomei todos os remédios do estresse e da depressão e não melhoro. Eu disse: quantos remédios você tomou? Ela disse 3. Eu disse: não tomou todos, porque hoje nós temos mais que 100 antidepressivos. E nós temos mais que 100 antidepressivos agindo de maneiras diferentes. Porque o estresse, ele tem vamos dizer assim, a disfunção em várias partes do cérebro. E aí tem fármacos naquele sítio, naquele sítio, naquele sítio. Hoje a medicina desse campo antidepressivo é muito adiantada. Por quê? Porque nos Estados Unidos eles são muito antidepressivos. Então a pesquisa lá é muito cara e é boa, porque eles importam os cérebros. Hoje, cérebros portugueses também, para poder ajudar nas pesquisas. E como tudo da fabricação, vamos dizer assim, da área da indústria farmacêutica vem de lá, eles podem fazer grandes pesquisas. Tem muito dinheiro. Então, por isso que essa pesquisa de depressão está muito adiantada por causa dos americanos da América do Norte. Então, eu fiz aqui um textozinho. Esse nascimento dos neurônios para criar mais zonas neurais hipocampais, nós chamamos de neurogênese. A gênese dos neurônios. Isso é novo, porque até 50 anos atrás a gente dizia assim: os neurônios morrem. Você só tem neurônio novo quando você nasce. O idoso não tem neurônio novo. Mentira! E olha, aqui em Portugal eu fiz milhares de neurônios. Só pelas coisas boas. Eu vou sair daqui com o meu hipocampo. Não ri não, senhor, verdade. Eu estou falando uma coisa que eu acredito. Eu estudei minha vida toda isso. Eu vou sair daqui com o meu cérebro duplicado de sinapses boas. Então eu estou mais alegre. Vou estar mais inteligente, porque a alegria das coisas boas dá inteligência. Esse achado, que é um achado científico, explicaria também porque, apesar de os antidepressivos elevarem imediatamente os níveis cerebrais de serotonina, lembra que nós falamos, eu vou voltar na serotonina hoje, sua ação benéfica só se manifesta semanas mais tarde. Então você vai ao médico, toma antidepressivo, primeira semana nada, segunda semana nada, vou parar com remédio. Não deixou o remédio fazer efeito. Cada um de nós tem um suporte espiritual primeiro, perispiritual e físico. Então, o que acontece isso? Fisicamente, o meu organismo não respondeu. Não merecia. Era terrível lá atrás. Então, vou precisar talvez 1 mês, 2 meses. Acreditem nos médicos. Acreditem nos profissionais de qualquer área. Só desistam deles depois de um tempo. Nós temos que dar créditos àqueles que se especializaram, deram a sua vida no estudo. Não vamos deixar na primeira tentativa do erro. Não foi tentativa do erro, foi tentativa da ansiedade, que nós começamos a falar. A ansiedade não é boa. Então, segundo essa hipótese, em resposta aos estímulos agressivos do ambiente, o hipotálamo tem esse hormônio que faz com que
libere a corticotrofina, que prejudica a minha mediunidade, porque vai de encontro com a serotonina, não vou formar melatonina. Então, essa coisa bonita que está aí, que tem os neurônios todos, eu tive uma vez um insight. Você sabe o que é insight, né? Num momento assim de grande lucidez espiritual, que eu não esqueço. Eu estava numa aula, dando aula, e a falar, porque por razões de caminhar do lado melhor no planeta, eu desde 2004 me tornei especialista em estresse, né? Faço parte de uma sociedade internacional e publico na área do conhecimento trabalhos científicos desde 2004, todo ano. Não falei um ano. Agora estou me aposentando, não publiquei esse ano. Então, em vez de eu ir para o Rio Grande do Sul ou para um outro país, eu vim para Portugal. Sério? Estou falando seríssimo. Troquei de área, agora só trabalho para Jesus. Verdade. Então, em vez de eu me dedicar esse semestre a fazer as minhas apresentações ou em banner ou oral para apresentar em Porto Alegre, eu decidi que o mês, justamente de junho, eu viria para fazer palestra em Portugal. Vim em maio, porque junho me disseram que não era bom, era melhor eu vir em maio. Eu estava dando aula, quando eu falei do campal, parecia que eu tinha entrado dentro do cérebro e visto aqueles neurônios a se mexerem, e é como se fossem assim, umas energias correndo e fazendo assim, tchuc, tchuc. Sabe aquelas luzes de Natal? A longe, pisca-pisca, aqui tem pisca-pisca, o pisca-pisca de Natal. Então eu via um cérebro imenso e os neurônios assim. Foi uma das visões espirituais espontâneas mais bonitas da minha vida, que traduz mais ou menos isso. Nem todos os neurônios trabalham, mas os que trabalham, eles são iluminados. E você vê a energia, que é em milivoltagens, passar entre um neurônio e outro. E eu fiquei imaginando como nós somos sem conhecimento nenhum. Porque isso que nós estamos conversando, um planeta de regeneração, todos nós já saberemos. Nós, ao olharmos a série André Luiz, vamos dizer, claro que é assim. Em vez de dizer, como é que André Luiz disse isso? Não é? Porque nós questionamos, como ele consegue dizer isto? E agora, já sabedores de tudo isso, vai dizer, mas olha, como dizer assim, é lógico, eu já sei. Porque se nós soubéssemos tudo isso, nós agiríamos de maneira diferente, não é? Quem quer ficar sem neurônio pensante? Levanta a mão aqui, pode levantar, que a gente vai mandar fazer atendimento, não é? Não é assim, quer dizer, eu faço as coisas erradas porque eu acho que eu estou certa. Eu acho que não vai me fazer mal. O Zé Lucas já veio, pode dar um nome para ele que ele vai atender depois do seminário. Então, aí eu trouxe de um livro do Roberto Lente, que é o Bambambam no Brasil, da área neural, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Universidade essa, fundada por D. João VI. Foi a primeira universidade do Brasil, foi esta, que era de odontologia, depois aumentou, a primeira universidade do Brasil foi de odontologia, e depois foi a Universidade de Medicina. Então, nós temos aqui, como se fosse o nosso cérebro, os lobos frontais, lembra os lobos frontais? O sistema límbico dentro do cérebro, isso tudo vai desembocar no hipocampo e vai dar o nosso comportamento. Então, eu me comporto com os meus sentimentos e com o conhecimento que eu tenho. Jesus disse isso, Allan Kardec disse isso. Nós temos duas asas, do conhecimento, dos sentimentos, do amor.
Eu não posso fazer assim, ser amorosa sem conhecimento. Eu não posso fazer assim, ter conhecimento sem amor. Então eu tenho que ficar assim, um pouquinho lá, um pouquinho cá. Como uma grande gaivota. Aliás, aqui é a terra das gaivotas. Devia ser até dos albatrozes, né? Porque né? Tem as suas asas maiores, mas as gaivotas são lindas. O canto da gaivota... Vocês leram Fernão Capelo Gaivota? Então, quando estiverem deprimidos, releiam, porque já estão mais evoluídos e vão sentir o cheiro do mar, vão sentir, eu fico emocionada, vão sentir a conversa das gaivotas. Nós precisamos conversar com as gaivotas, conosco. Ver a natureza. Nós estamos muito dentro da televisão, muito dentro do elétrico. O elétrico é o nosso cérebro, temos de cuidar dele. Então, não vemos as coisas apenas como são, mas também como somos. Está lá no Talmud, muito antes de Jesus chegar na Terra. Trouxe aqui só para ler, porque depois eu vou explicar isso nos outros slides. Algumas consequências, esse slide não é meu, é antigo, ainda o U está com trema. Funcional, pacientes deprimidos ficam incapacitados em média 35 dias por ano. Ou seja, eles não vão ao serviço, porque em algum momento eles vão ficar em casa. Os custos por perda de produtividade correspondem a 62% para a sociedade. Então, o depressivo que não trabalha, ele é custoso para a sociedade. 81% das perdas de produtividade não estão relacionadas ao absenteísmo, ou seja, não são de difícil mensuração objetiva. O absenteísmo hoje significa você falta, né? Você faltou, estava ausente. Não é por doença física, dor de cabeça, vamos dizer, apendicite, é por depressão, é por sentimento de culpa. Qualidade de vida. Em 2020, vamos prestar atenção nisso, meus amigos. Isso é assustador. É a ciência dos homens, diz isso. Será a segunda doença de maior impacto global na qualidade de vida. Só quem ganha dela são os problemas cardíacos. Nós estamos em que ano mesmo? Esqueci. Qual ano que nós estamos? 2020. Quantos aninhos fica para 2020? 3. Então, está chegando. Mas nós não precisamos ficar deprimidos. Só por um motivo, gente. Eu vou dar 2 motivos, porque um às vezes fica muito difícil. Eu sou luz. Sou luz. Nunca pago. Nunca pago. 2. Tenho todo o universo para ficar feliz de verdade. Só isso. Se eu souber isso, nada vai me fazer ficar deprimida. Porque como é que eu vou apagar uma luz que eu não consigo? A luz da vela eu apago, do candeeiro. Mas a minha está em ressonância com o divino. Não apago. Eu posso botar uma porção de coisa, abafar. Quando eu tirar as coisas que eu botei, ela nasce outra vez. Pior evolução de doenças clínicas, depressão, pacientes de depressão. Mortalidade por suicídio. O suicídio leva à depressão. Não vou falar disso hoje, mas é um tema que eu amo, porque eu acho que as pessoas têm medo. Eu, na reunião mediúnica, eu gosto muito de tratar os suicidas, porque eu tenho cuidado com eles. Depressão aumenta de 12 a 20 vezes o risco de morte por suicídio, porque você não vê saída. Você acha que não tem saída. A depressão corresponde a 20 a 30% de suicídios fatais. Em cima é de tentativas, embaixo é de fatal. Porque o deprimido faz a primeira vez, não dá certo, a segunda vez, vai chegar uma vez que ele vai tentar e fazer. Não vai morrer. Não vai morrer, ninguém morre. Vai sofrer mais. E no mundo espiritual,
ele não tem a amizade que tem aqui, não tem a família, não tem os amigos. Vamos pensar nisso, né? Eu fui, no Brasil a gente diz paquerada, porque a gente diz paquera no sentido de amor, né? Físico, mas a paquera que a gente usa é assim, cuidada. Eu fui cuidada por muitas pessoas nestes 20 e poucos dias que eu estou aqui. Mas tanto que hoje eu comentei comigo mesma ao levantar, será que eu já vou desencarnar na semana que vem? Porque tá tão bom! Será que eles estão me dando isso para eu não reclamar? Será que eles me dando isso de bônus? E agora vai dizer, Carmen, você ganhou bônus, agora trabalha. E vai me dar todas as coisas difíceis para eu resolver? Porque eles devem estar pensando alguma coisa. Porque, honestamente, é algo de difícil expressão para mim, né? Mas vamos à luta. Então, predisposição hereditária da depressão, participação do perispírito. Vocês vão gostar desses slides, não são meus. Eu acho tudo lindo que é dos outros. Quando é meu, eu acho mais ou menos. Então, aqui nós temos o gene do DNA. Já trouxe gravado lá, impresso, dentro do núcleo das minhas células. Quando eu, espírito, incorporei o perispírito, ficou lá. Tenho que trabalhar no corpo físico para voltar para lá e mudar. Então, ó, qualquer coisa afeta esses lugares. Desculpa, vamos voltar. Então, e isso tudo vai aumentando as minhas dificuldades. Aqui estava pequeno, não estava? Então, aqui está grande. Então, eu trouxe aqui. Se eu tenho arquivos das vidas anteriores, está gravado nas células do meu corpo perispiritual, eu formo meu corpo físico, tenho meu perispírito e eu tenho espírito, sou espírito lá dentro, mas o meu inconsciente seja o inconsciente do presente, do pretérito, e eu aqui espírito. Dr. Jorge André dos Santos, em sua homenagem, Zé Lucas, olha, passando aquela conversa, em sua homenagem, Zé Lucas, porque ele vai me levar para Lisboa depois. Eu trouxe um videozinho do Dr. Jorge André dos Santos. Centenário. Voltou à parte espiritual. 3 dias depois estava trabalhando com o Dr. Bezerra de Menezes. Que coisa maravilhosa. Então ele trouxe aqui, nós temos o inconsciente presente bem pertinho do perispírito e inconsciente presente, pretérito para dentro e o self lá dentro. Então, isso tudo aqui está arquivado. Se eu trouxe na outra vida que alguém me matou e eu não entendi, ou que eu matei e eu não entendi, eu trago o sentimento de culpa. E eu formo as barreiras do inconsciente. O que eu trouxe aqui? Aqui eu tenho meus arquivos, que os estudiosos do Carl Gustav Jung, que foi o melhor discípulo de Sigmund Freud, e é aquele espírito que Joana de Ângeles convidou para trabalhar com ela no mundo espiritual. Ela e Jung são parceiros. Ela se utiliza do saber do Jung, que foi um homem maravilhoso, e ela usa para Jung Jesus. Daqui a um tempo, não sabemos quando, vão sair literaturas, talvez eu não pegue isso, talvez vocês peguem, maravilhosas, que esses dois espíritos, ela encarnada, Joana, tradutora de toda essa sabedoria, sendo influenciada de muitos espíritos. E aí vai ser, em vez de ser do mundo espiritual para cá, é do mundo material, escrevendo obras, escrevendo literatura do inconsciente, traduzindo essas coisas para nós. Então, esses arquétipos, quando eu expando a minha consciência, eles saem. Aqui está tudo preso, lá embaixo no meu porão. Aconteceu alguma coisa, expandi. Às vezes eu expando, eles saem de mim e eu não trabalho. Então eu fico com raiva. E não trabalho essa raiva. Aí não melhoro. Aí ela volta outra vez e forma a minha consciência. Aqui eu trouxe isso, mas agora eu trouxe completa. Eu tenho obsessor,
Vou voltar aqui. Voltar aqui. Expandir minha consciência, tá certo? Isso aqui eu trouxe pontos deprimidos ou que me levariam à depressão no passado. Tá tudo preso lá no meu inconsciente. Eu expandi e veio para a periferia. O obsessor me vê. Ele me vê e diz, conheço a Carmen do passado. Então ele é com raiva, ele tem as ligações que vão se encontrar com as minhas. As minhas saíram, as bolinhas vermelhas saíram, encontraram com o obsessor. Aí ele diz, não adianta. A Carmen me matou, destroçou minha família, agora ela vai ver. E aí, às vezes, ele não consegue fazer nada, mas ele me dá um sentimento de vazio existencial. Eu não sei explicar. Nada, mas nada me agrada. Aí eu começo a me deprimir. Por que eu sou assim, eu sou diferente? A casa espírita ajuda muito. Porque na casa espírita a gente tem tanto trabalho para fazer. Não é, dona Amélia? Aqui tem serviço? Que vem. Então. Qualquer casa espírita é assim. Eu trouxe aqui um gráfico para a gente pensar, que já sabemos, como é que o obsessor vai intensificar a minha maneira de agir deprimida. Vou passar bem devagarzinho. Pensamento depressivo, meu. O obsessor está lá. Isso mesmo. Sardinha moída. Bom, alguém... nem vou falar. Você é assim mesmo. Não faça, porque não vai dar certo. Ele não te merece. Não. Vai, briga. Isso mesmo, não concorde. O seu chefe é horrível. Peça aumento, ele não vai te dar, largue do emprego. São coisas simples e ele está intensificando a mola que eu não consegui resolver, que eu não concordo. Então, o pensamento depressivo, o obsessor potencializa, amplifica, eu chamei. É do modo amplificado. Vai na minha hipófise, lembra a hipófise? A hipófise vai lá na minha suprarrenal e pá, ACTH, cortisol, um monte de cortisol, corticoide. Esse corticoide diminui a minha imunidade, as interleucinas diminuem, eu fico irritada, mal-humorada, porque eu não tenho humor. Esse mau humor deprime, a gente chama depressão do humor, do meu sistema límbico, e vem um pensamento depressivo. Isso aqui a gente chama ciclo neural padrão. A medicina dos homens tira o obsessor, tira essa partezinha. Isso aqui acontece, é físico. O obsessor é espiritual. Então, o que eu estou trazendo para vocês acontece em todos os nossos organismos. Se ainda tem o obsessor, ninguém é deprimido sem obsessor. Queria dizer isso para vocês, infelizmente. Porque junto de nós tem muitos espíritos deprimidos. Eles querem aquela pessoinha deprimida para eles pegarem o fluido físico, para ficarem mais deprimidos ainda e ir para em cima de outra pessoa. Isso aqui, se a gente pudesse entender na realidade, a gente parava aqui, ó. Amplificou, é como se fosse uma sinetinha. Eu digo, não, eu estou tão estranha hoje, vou tomar um banho. Mulher é complicada, né? Eu acho, nós somos muito complicadas. Eu agora me descompliquei um pouco, porque não pinto mais o cabelo e tenho cabelo curto. Não, este cabelo aqui, paguei não sei quanto. Vou daqui só a 2 dias lavar a cabeça. É verdade ou eu estou dizendo bobagem? Quem de cabelo comprido lava a cabeça todo dia? Ninguém. Dá trabalho, gasta shampoo, tem que fazer a prancha. Corte o cabelo que vai ser uma beleza. Então, acordei meio estranha, lava a cabeça. A água, isso não tem nada a ver com a umbanda, com a bruxaria. Quando você toma banho, mas não deixe filho entrar, marido entrar, cachorro entrar, feche o quarto de banho. É o momento seu. Quando a água cai, você se desliga, aí você pensa,
Puxa, aquilo eu posso resolver daquela maneira. Aí vem os insights, porque está você na água de onde nós nascemos como espíritos, fomos colocados no seio da terra. Água. Se tiverem muita dificuldade de ver isso, visitem o pôr do sol de Nazaré, que eu vi ontem. Olha, eu conheço o pôr do sol da minha cidade, onde eu moro agora, que eu dizia que era o pôr do sol mais bonito do mundo. Agora estou com dúvidas, porque é uma bola vermelha. É uma bola vermelha, é uma zona de pescadores. É um bairro, mas à beira da praia, que é quase uma lagoa, não tem ondas, é um correr, talvez uns 3 quilômetros. Mas aquilo é maravilhoso. Eu não passo pela cidade. Para ir para a universidade, eu passo lá. Tem buraco. De noite tem assaltante. Eu digo, não posso ser assaltante com essa vibração. O assaltante vai correr de mim. Ele não vai nem chegar perto. Então, busquem na depressão a alegria da vida. A alegria da vida, às vezes, se não estiver dentro de nós, vamos colocar. Mas não podemos colocar com comida. Vou comer uma caixa de chocolate. Eu conheço alguém assim. Continua deprimida e gorda. Porque ganhou 10 quilos. Porque abria a caixa de chocolate, só parava. Eu disse, ela vai ficar diabética tipo 2. Porque o pâncreas não consegue formar glucagon da maneira para combater a sua glicose. Não vai ter. Não ficou graçamente diabética, fez um regime, se tornou espírita, trabalha muito ajudando as crianças pobres da comunidade em que eu estou, e aí deixou de comer muito chocolate. Então, depressão na visão espírita, de Valdo Franco, nesse site aqui, www.kardec TV, né? Tem vários documentários e tem um filme, né? Uma palestra do Divaldo. Muitos dos doentes mentais são obsidiados. Está lá, Livro dos Médiuns, capítulo 23. Obsessão simples. E o Divaldo diz que tem a pré-depressão. A pré-depressão é assim. Você tem um sentimento que você acha que alguma coisa vai dar errada. O obsessor está longe ainda, mas você não está bem com você. Aí você diz, estou com um pressentimento. Esse pressentimento é a pré-depressão. Não tem no livro, está no Divaldo. E eu acredito, porque depois nós vamos falar disso. Fascinação, essa pré-depressão vai entrar na depressão simples, fascinação e subjugação, que é a depressão profunda. Não existem doenças, mas sim doentes. Podemos estar doentes, mas não somos doentes, temporariamente. Não somos como um dínamo transmitindo e recebendo bioenergia. No mesmo site. A afinidade com o obsessor se dá porque existe o débito. Portanto, a nossa reforma moral será a nossa verdadeira cura. A casa espírita ajuda, o passe melhora, a água frutificada ou magnetizada é uma beleza. Mas se eu continuar sendo déspota, maledicente, invejosa, reclamona, só 5 coisinhas, né? Porque nós temos mais de 30, né? Mas eu só nas 5, porque eu tenho pouco tempo para falar. Nós não vamos tirar a causa da depressão, né? Seguindo, porque eu já olhei ali, estou próxima da minha sinetinha. O conflito que nós temos é do consciente e do inconsciente. É da nossa personalidade de Carmen Silveira, que eu sou hoje, com as Carmens que eu fui, outras reencarnações, com a minha individualidade, com algo que eu fui, que eu fiz. Está lá embaixo, como André Luiz diz, no porão da minha casa mental. Isso aqui é muito interessante porque aqui, vamos falar aqui primeiro, né? Aqui quando eu estou boazinha, eu tenho meus campos de força que os chineses, né, na medicina
oriental, eles têm os campos, né? Eles têm as coisinhas todas, eles fazem toda aquele toque, né? Para poder ver os campos de força. E a gente usa vários artifícios para melhorar, né? Hoje já chegou no Oriente, né? E nós temos as pessoas às vezes não precisam fazer faculdade, eles são técnicos, né? Em técnicas de eu não sei aqui como é que chama o nome. Pode ser acupuntura, mas tem técnicas de Douyin, né? Tem uma porção de técnicas que eles usam os nossos meridianos, né? Então, aqui nós temos os nossos meridianos que formam, pelo nosso pensamento, o nosso campo mental. Aqui, quando eu estou terrível, quando eu estou deprimida, eu estou assim, eu fragilizo o meu campo mental. O obsessor que está aqui diz, olha, igual a mim, nhaco. Ele vai lá e me puxa. E eu digo, igual a mim. E fico, eu e ele, num cantinho do cinema, né? Que nós estamos juntos. Não vou dizer para sempre, mas eu não posso deixar que isso aconteça. Trouxe aqui, Zé Lucas, eu não sei mexer nisso aqui, não quero mexer. Então tá. Eu trouxe aqui uma entrevista do doutor, que eu digo que ele foi o meu guru, né, na vida, porque eu era presidente de uma rádio espírita no Rio de Janeiro, só existia essa na época, não tinha Boa Nova em São Paulo. E eu tinha programas de rádio, eu fazia entrevistas com ele, levava ele para casa, trazia. Então, nesse ir e vir, era uma conversa maravilhosa. Ele me ensinou muito, muito de doutrina espírita, de ciência, me orientou muitos livros para poder ler. Então eu tinha dúvidas, até para dar aula para os médicos, e ligava para ele me dizia, não, vê ali, isso eu acho que é isso. E eu pegava os livros dele, que são verdadeiras obras de arte. É uma mistura do espiritismo científico com a ciência dos homens no espiritismo. Vamos ver se eu consigo passar aqui. É possível sair do labirinto, abrir a janela. Tá bom? Estão ouvindo? Esperança e luz. Veja na entrevista que Daniel Amador fez com o psiquiatra Jorge Andréa no Rio de Janeiro. Tudo bem, Jorge? Tudo. Vamos começar com a definição de depressão. Depressão é uma estrutura distônica da mente humana que se revela sob forma daquilo que nós chamamos de melancolia, inquietação e um pouco de perda da autoestima. É possível identificar a depressão com alguns sintomas físicos? O indivíduo caminha para a melancolia e vai a pouco e pouco penetrando em distúrbios psicossomáticos. O indivíduo não sabe definir o que é que se passa com ele. Há uma inquietação. Mas tem um pano de fundo no meio disso tudo, que nós temos notado nessas depressões. O pano de fundo é o medo causado por um complexo de culpa. Aí pergunta-se, mas por que isso? Aí muita doutrina espírita vai explicar. É o passado que retorna. As impulsões do espírito do passado nutrem o processo. Porque se o processo está em formação, é porque já tem um distúrbio espiritual. Nessa estrada, digamos assim, neste caminho. Porque todos esses processos patológicos têm um fundo da distonia espiritual. Então, a depressão pode ter causas espirituais também. Quase sempre. Porque já vem a deficiência. Agora, o reflexo vai se dar na zona física, nos neurotransmissores, as dificuldades que vão aparecendo, e da fenomenologia já conhecida pela ciência. Não há dúvida sobre isso. Mas por que isso veio? Aí o indivíduo ainda não sabe. Diz, não, fatores do meio. Então, os fatores do meio podem causar isso. Fatores da atual reencarnação podem causar. Mas na maioria das vezes, quando há uma profundidade sintomática nesse sentido, portanto, uma patologia mais avançada, é a consequência
da fragilidade espiritual pelas coisas do passado que nós conhecemos muito bem dentro da doutrina espírita. O senhor disse que normalmente as causas são espirituais. Então o tratamento também é apenas espiritual? O tratamento espiritual pode ser acolado ao tratamento físico. O tratamento com os comprimidos, o tratamento da ciência oficial atende 35% dos casos. 35%. Agora, não são casos da profundidade da sintomatologia. Não são esses. São casos mais ou menos equilibrados, digamos assim, onde nós podemos ter ainda um controle do processo. Mas a terapia espírita é formidável nisso. Que são os passes, a água fluidificada, o tratamento, e principalmente o grande tratamento nessa área é a praxiterapia. É encontrar um trabalho adequado para o indivíduo. Isto é inalienável, que todo mundo pode trabalhar. Agora você diz, mas o indivíduo depressivo não pode trabalhar? Pode. Tem pequenas coisas que ele pode fazer. Ele pode fazer tudo. Ele não aguenta fazer tudo. Mas alguma coisa ele pode. Então, aos poucos, nós vamos granjeando condições de equilíbrio para o indivíduo. Ele não pode ficar na sua melancolia com sonhos e sonos também com acusão depressiva. E como que esse trabalho, como que esse tratamento com passes, com água fluidificada age sobre a pessoa que está sofrendo de depressão? É uma estrutura de mental. Preste atenção, que isso é muito importante o que ele está falando. A estrutura específica disso. Mas nós podemos dizer alguma coisa sobre isso. Hoje já está se estudando bastante aquela terapia oriental, onde os japoneses, pela manhã, descalços, deslizam na grama onde está o orvalho. Esse orvalho hoje foi estudado, tem elementos de vitalização. E esses elementos de vitalização têm um nome até bem bonito, são os neutrinos, são partículas neutrínicas. E vamos acrescentar uma coisa muito interessante. O nosso caipira do interior coloca a água à noite dentro da sua bia de barro para tomar de manhã, como se fosse um medicamento. E é, porque à noite a quantidade de neutrinos é imenso e é captada pela água. Como é que os homens sabiam disso? Quer dizer, são coisas da natureza que vêm com o indivíduo. E aí perguntamos nós a você, não tem mundo espiritual atrás disso? Não tem uma posição de impulso espiritual próprio na natureza? Claro que tem. Ele fez essa entrevista, ele tinha 90 anos. Uma beleza. 90 anos. O ano passado, em agosto, final de agosto, o Divaldo foi no Rio de Janeiro e lá foi feita uma festa para o Dr. Jorge André dos Santos, comemorando o centenário da sua vida. E ele estava com moletas, uma só. E no meio de 2.000 pessoas, ele fez a prece final. De uma lucidez franciscana, não teve quem não se emocionasse. Divaldo diz assim, naquela época Divaldo tinha 89, ele tinha 100. Aí Divaldo olha para ele e diz assim, também vou chegar aos 100. Porque chegar aos 100 dessa maneira, ainda dando entrevistas, ele assinava os livros com dedicatória aos 100 anos, o ano passado. Esse homem, ele veio trazer ensinamentos que a gente não encontra em qualquer livro. Ele acrescentou muito à área da mediunidade.
Eu já vou fazer um intervalinho, mas eu queria mostrar aqui, ó. Como é que nós vamos completar isto, né? As crianças brincam assim, não brincam? Então, nós também. Nós temos que completar isso com algumas coisas. Às vezes não conseguimos. Tem um pedacinho que fica na nossa mão, na outra encarnação, ficou nessa aqui. Isso aqui é um pano de fundo da nossa vida. A maioria de nós veio reencarnar por misericórdia, para poder ultrapassar limites. E às vezes nós achamos que o limite é muito longe, muito difícil. Não acreditem nisso. Nós somos os seres inteligentes, já somos ótimos. O que falta às vezes é um pouco de parar um pouco e pensar em nós. Ficar pensando em nós é difícil, aí nós tomamos conta da vida dos outros, em vez de olhar para nós.